Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laisone para si, trazendo 3 lições que fazem bem à sua vida, à minha vida e à vida de todos aqueles que participam ou que assistem de lá onde estão este nosso canal. Por isso, antes de ir para as 3 lições, eu gostaria de lhe convidar a se inscrever neste canal Laisone. Se é que ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações para poder sempre receber algum sinal logo que nós aqui lançamos algum vídeo novo, com algum conteúdo novo. Não se esqueça de colocar sempre o seu like, desde que você goste do conteúdo deste canal. Também lhe convido a tecer os seus comentários, que são muito importantes para mim e para os outros também, porque quando cada um de nós lê o seu comentário, ele fica acrescido daquilo que apresentamos no conteúdo do vídeo. E como você sabe, neste programa das 3 lições da semana, sempre temos um contexto particular que inspira essas 3 lições. Desta vez, qual é o contexto? Ontem, dia 31 de janeiro, aqui em Moçambique, fez-se a abertura solene do ano letivo de 2023. E hoje, dia 1 de fevereiro, é o primeiro dia de aulas nas nossas escolas. Então, por causa disso, eu trago para si 3 lições para o primeiro dia de aulas dos nossos alunos no ensino geral. E quais seriam, então, essas 3 lições para este primeiro dia de aula? Portanto, o contexto é mais este da educação. Olharmos para a educação, que tipo de educação nós queremos oferecer aos nossos alunos, aos nossos educandos. Antes de ir para essas 3 lições também, depois de vermos o contexto, gostaria de lhe recordar que anualmente o nosso Ministério da Educação sempre tem um lema do ano a nível de todo o país. Para este ano, o lema é o seguinte: por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. 3 palavras importantes: inclusão, patriotismo e qualidade. Então, veja esses 3 termos, essas 3 palavras em todo o processo educativo e também veja essas 3 palavras como aquele fundo das 3 lições desta semana. Qual seria, então, a primeira lição da semana? A primeira lição da semana diz: não existe um modelo de educação preconcebido. Não existe um modelo preconcebido de educação. Isso é verdade. Nem existe uma pessoa que possa servir de modelo de pessoa educada. Alguém que nós possamos dizer que nós queremos educar essa nossa pessoa, este nosso filho, olhando para tal fulano. Isso por quê? Porque uma pessoa já adulta, já feita, digamos assim, é uma pessoa que é sujeito e destinatário da sua própria educação. Porque nós, enquanto estivermos vivos, estamos sempre em movimento, em mudança, em construção, em crescimento. Nós somos uma autêntica surpresa, imprevisibilidade. O ser humano é sempre uma revelação. Não existe uma fórmula matemática, um conjunto de dados que podem ser usados para educar, pois é próprio da pessoa ser uma revelação, ser uma surpresa. Aqui entram questões de historicidade, porque cada pessoa tem a sua história pessoal. Questões de personalidade, de caráter,
porque cada pessoa tem a sua dimensão interior. Também entram questões culturais, questões da própria sociedade, as características da própria sociedade, as normas que orientam a própria sociedade, questões do ambiente, etc. E esse dado que também já referimos, questões de imprevisibilidade, porque a própria pessoa muitas vezes se surpreende por aquilo que ela é e por aquilo que ela é capaz de ser e fazer ao longo da sua história. Não existe um modelo preconcebido de educação. Num mundo sem modelos, sem estruturas que duram, um mundo líquido, como diria Zygmunt Bauman, com relações líquidas, medo líquido, modernidade líquida, nada permanece. Tudo muda rapidamente. A educação deve seguir esse processo. Por isso, não existe um único modelo, um modelo preconcebido. Diríamos que a educação hoje é aquela que faz com que a pessoa possa despertar para essa liberdade, essa imprevisibilidade e saber conduzir-se nas diferentes circunstâncias em que ela é chamada a viver. Por isso, se em algum momento, quando falamos de educação, estamos a falar do educador para o educando, no outro momento, a pessoa já crescida, temos que dizer que ela mesma ela é sujeito e destinatário da sua própria educação e vai aprendendo a partir das suas circunstâncias. Há uns que falam de balizas e de instituições que dão algumas balizas. Isto nos leva à segunda lição da semana. Qual seria então a segunda lição da semana? É a seguinte: em relação à família, a escola está sempre em segundo lugar. Em relação à família, a escola e todas as instituições educativas, creches, universidades, as próprias escolas, centros infantis, etc., lá onde nós vamos deixar as crianças, a família está sempre em primeiro lugar. A família sempre ocupa o primeiro lugar e nada e ninguém a substitui. Precisamos de ter atenção àquela tentação de olhar para a educação numa lógica de mercado. Isto é, aquela instituição que cobra muito e que dá a melhor educação. Esta é uma tentação, porque não existe essa proporcionalidade entre pagar muito e ter melhor educação, no que diz respeito à educação. Isso é tentação de um mundo líquido, isto é, um mundo sem estruturas referenciais. Mas também isso é tentação de um mundo marcado pelo consumismo, pela aparência e pelo vazio interior. Não existe essa proporcionalidade. A educação é de vida para a vida, de coração para coração. Daí a palavra escola, do grego, otium, do latim, que é aquele ambiente em que a pessoa aprende a atividade interior, uma atividade de contemplação, atividade de criação de ideias, atividade de satisfação interior, uma atividade de crescimento interior, uma atividade que encontra o seu próprio enquadramento não tanto no ambiente das escolas ou das instituições de ensino, mas sim no ambiente familiar, porque é na família onde a criança ou a pessoa aprende o seu mundo interior, aprende a se divertir, aprende a construir ideias, aprende valores, virtudes, aprende a ser pessoas, aprende a forjar o seu caráter e a formar a sua personalidade, aprende a contemplar e aprende a despertar para a vida. Então, esta reflexão é que nos leva à terceira lição da semana. Qual é a terceira lição da semana? A terceira lição da semana diz: educar é uma arte. Isso é verdade. Educar não é algo matemático, conforme referimos. É uma arte. E para você perceber essa arte, olha, por exemplo, para um desenhador.
O desenhador, quando começa a desenhar, ele tem na sua cabeça uma imagem vaga do desenho que quer fazer. Mas o desenho vai adquirindo forma cada vez que a pessoa vai desenhando, vai colocando tinta, cor, lápis, aquele contorno, etc. O desenho vai saindo ali. Portanto, é como se estivéssemos a dizer que no desenhar há um contínuo diálogo entre o desenhador e o próprio desenho. E os dois vão se surpreendendo do resultado que vai saindo. Veja nesse sentido, quando a gente diz que educar é uma arte. De fato, o resultado da educação está tanto no processo como no fim. E o seu resultado não é fixo, não é previsto. Há uma ideia vaga, há alguns princípios, mas é sempre imprevisível. Daí que nós tenhamos a necessidade de olhar para a educação como algo que deve existir sempre. O ambiente em que nós estamos deve ser ambiente educativo. Se você quer ser um educador, quando você está a falar, deve sempre fazê-lo no sentido de educar. Quando você está a brincar, deve sempre fazê-lo no sentido de educar. Quando você está a conviver em qualquer lugar onde está a fazer um trabalho, basta estar com alguma outra pessoa, ou mesmo estando consigo mesmo, toda a atividade deve despertar em você essa questão de educar para crescer sempre mais. Tudo o que fazemos seja educativo, desperte a educação, tanto em nós como nas pessoas que estão aí conosco. Num ambiente onde muitos são honestos, há mais facilidade de as pessoas serem educadas para a honestidade. Num ambiente em que a maior parte das pessoas valorizam a verdade, é fácil haver mais pessoas e as pessoas serem educadas e acreditarem na verdade. Num ambiente onde há muitos sinceros, há mais facilidade de muitas pessoas acreditarem na sinceridade. Se a nossa sociedade hoje está cheia de corrupção, está cheia de mentira, está cheia de falsidade, é porque é cada vez menor o número das pessoas que acreditam na verdade, que acreditam na sinceridade, que acreditam na justiça. E tudo isso nos apela à necessidade de criar um ambiente educativo em que as pessoas que querem se educar para a justiça vejam a razão e a relevância disso. Quando eu vejo que a maior parte das pessoas com quem eu estou não são justas, eu me questiono. Vou querer ser justo para quê? É aí onde entra a ideia de paideia dos gregos. Paideia, que nós podemos traduzir por educação, é todo aquele processo de desenvolvimento e de educação do homem grego para que ele se torne um verdadeiro cidadão da polis. Portanto, é todo um processo de orientar, todo o processo de despertar para que essa pessoa venha a ser um bom cidadão da polis. Aí entra o sentido pessoal da educação, porque mexe com a própria pessoa no seu interior. O sentido social da educação, porque a pessoa educando-se sente que essa educação recebeu da sociedade e a sociedade se beneficia quando tem alguém bem educado. Mas também entra essa questão de sentido político da educação, porque a educação faz com que você seja um sujeito, um cidadão que ajuda a sua sociedade a ter decisões boas para o seu desenvolvimento. Isso é participação política. Vale a pena também referir o sentido profético da educação, porque quando você é uma pessoa educada, você é comprometido com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade, é capaz de denunciar aquilo que é diferente de sinceridade, diferente de justiça, etc., na sua sociedade. A educação faz de você uma pessoa profética, uma pessoa que denuncia o que não é bom, que anuncia o que é bom, e renuncia aquilo que deve renunciar para poder anunciar o que é bom. A educação faz isso. Mas no fim, a educação também tem esse sentido contemplativo, porque você, quando é uma pessoa que apanhou o centro da educação, quer em si, quer nas outras pessoas, você consegue contemplar a vida em si e nos outros.
Daí que nós falamos de uma educação com 3 características. Uma educação libertadora, é só ver que Paulo Freire. Uma educação orientadora, porque orienta para os valores, para as virtudes, para os princípios. E uma educação despertadora, porque desperta o sentido de pessoa que há em você. E isto, então, nos leva à pedagogia. Paideia, de paidos, pedagogia de paidos e goguen. Arte de conduzir a criança para crescer nesse sentido de libertar-se, orientar-se e despertar. Mas se nós acabamos de dizer nessa terceira lição que educar é uma arte, quer dizer que ela deve despertar em nós o sentido do belo. A educação faz com que você tenha a capacidade de apreciar a beleza que você é, a beleza interior. E que saiba também contemplar a beleza que existe no mundo, nas outras pessoas, em tudo. E isto faz com que você se sinta bem lá onde você está. Talvez seja esse o objetivo final da nossa educação. Neste momento, para terminar, só posso lhe agradecer por ter me acompanhado nessas 3 lições da semana, em que a primeira lição diz que não existe um modelo preconcebido da educação. A segunda lição diz que, em relação à família, todas as instituições educativas estão em segundo lugar. E a terceira lição da semana diz que educar é uma arte. Por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Eu termino por aqui e obrigado por ter me acompanhado. Não se esqueça de partilhar esse vídeo com todos aqueles para quem este vídeo poderá fazer sentido. Sobretudo, os nossos educadores, os nossos professores e os nossos alunos que hoje iniciam as aulas. Muito obrigado. Eu espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana. Tchau.